Irmãos, esse tema escolhido para o comentário de hoje foi, não sei, foi por intuição, por coisa do momento, né? É o que a Terra está passando nesse momento. São 8 bilhões de habitantes. Poucos estão em paz. Não existe paz nessa Terra. Tanto é que nós estamos assistindo 2 guerras simultâneas. Nunca vi disso, 2 guerras simultâneas, terremotos. Bom, não vou entrar em detalhes, porque todos vocês já sabem, né, o que está acontecendo, né? Então, o que tem que fazer? Nós temos que estar esclarecidos, nós temos que estar orientados, nós temos que ser sabedores que estamos aqui num planeta de provas e expiações, tá? E que somos espíritos imperfeitos. Olha só as 2 determinantes. Estamos num planeta de provas e expiações, e somos espíritos imperfeitos, e tem mais uma determinante agora, que o planeta está passando por um processo de transformação, né? Que é de transformação moral. Essa transição planetária que se chama, está forçando a situação, as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, de pensamento, de atitudes, de atos, né? É a reforma chamada tão reforma íntima, que trocam de nome ou outros subjetivos dão, mas é a mudança da moral. A moral é a base de tudo, acompanhado com amor. Então tem que ser uma reforma muito profunda. É o momento que não dá mais para ficar em cima do muro. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, depois eu deixo para lá, eu dou um jeito. Eu acho que não existe mais. Acabou a prorrogação, o jeitinho. Nós estamos vivendo num momento que exige uma atuação muito forte da nossa parte da espiritualidade. E nós acreditamos realmente, ter fé em Deus, todos nós temos. Agora, acreditar em Deus mesmo é um momento cruciante. É naqueles momentos que a gente acha que acabou tudo, naquele momento crucial a gente volta a uma nova atividade. Isso é crer. Então, vamos realmente crer com todas as nossas forças. Então, para iniciar esse assunto aqui, eu vou começar com um pequeno conceito aqui do Evangelho, que vai ser muito esclarecedor para nós saber realmente a questão da obsessão. A obsessão é a ação continuada de um espírito mau ou ignorante exerce sobre o indivíduo. Eu vou repetir. A obsessão é a ação continuada de um espírito mau ou ignorante que exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebem até a completa perturbação do organismo. Perturbação. Começa sutilmente aquela perturbação na mente das pessoas, quando elas se dão conta, elas são totalmente envolvidas numa perturbação enorme. Tá? E das faculdades mentais da vítima. A obsessão obstrui todas as faculdades mediúnicas. Eu vou repetir. A obsessão obstrui, né? Todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isso é da escrita, ela traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente não permitindo que os outros façam. Então, há um domínio completo dessa parte, tá, da obsessão. Então, aqui eu separei aqui 5 itens positivos para combater a obsessão e 8 itens negativos que a gente sofre influências, tá? Vamos começar sempre pelo positivo aqui, para a gente já se tornar mais forte, mais fortalecido, tá? Atitudes positivas contra o domínio da obsessão. São 8, tá? Primeiro deles, confiança em Deus e em si próprio. Primeira coisa, em todos os momentos, em todas as situações, a confiança em Deus e em si próprio é fundamental. Se a gente perde a confiança em Deus e a confiança em si próprio, em que mãos nós vamos parar? Em que influência nós vamos ter
se nós não temos confiança em Deus e não temos confiança em si próprio? Quem vai nos dominar? Quem vai tomar conta da nossa mente, da nossa vida? Pode dar o nome que quiserem. Espíritos malignos, demônios, diabos, Satanás, seja lá o que for. É uma vibração que... Vamos mandar longe isso aí, tá? Então, confiar em Deus. Primeiro ponto. Fé todos nós temos, tá? Fé, mas uma fé também, uma fé sem obras é uma fé morta. Quando a pessoa diz, eu tenho fé, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas o que tu faz? Faz alguma obra? Tu pratica alguma coisa? Tu ajuda alguém? Tu auxilia quem? Qual é a tua obra na tua fé? Para fortalecer a tua fé. Então aí já deixa a pessoa, né? Eu tenho fé, mas eu tenho que ter obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Tá? Então isso é muito importante. E é a confiança em si próprio. Ter confiança é ter uma motivação, um entusiasmo que sabe que nós estamos numa mão segura, fortalecida. E essa mão segura, essa mão fortalecida é o nosso Criador, é o nosso Deus. Quem melhor para nos dar esse ânimo, esse fortalecimento da nossa fé? Somente o nosso Criador. Tá? Então fique bem claro aqui. Primeiro, confiança em Deus e em si próprio. Tá? A segunda, consciência tranquila. A consciência tranquila. Isso nos leva muito a pensar, né? A nossa consciência está tranquila? Tem uma passagem, não sei se é de um pensador antigo que antes de dormir, ele fazia um exame de consciência. O que ele fazia de certo e o que ele fazia de errado. Parece que é São João de Aquino. Santo Agostinho, obrigado pelo empurrãozinho aí. Santo Agostinho. Ele ia dormir, mas antes de dormir ele fazia um exame de consciência. O que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo? Ele fazia um exame de consciência. Então, o que ele fez de errado, bom, eu tive uma atitude agressiva, grosseira, estúpida com tal pessoa. Amanhã vou ter que me desculpar, pedir perdão ou me retratar com essa pessoa. Eu fiz tal coisa errada, eu vou lá, quebrei, arrumei, desarrumei, vou lá, vou consertar. Isso é consertar a consciência. Ele fazia isso todas as noites. Seria bom que nós também tivéssemos essa atitude, né, que vem de Santo Agostinho, né? Fazer um exame de consciência todas as noites. O que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, para ter um sono tranquilo. O que é ter um sono tranquilo? É quando a gente dorme após uma oração, a gente estar em companhia de espíritos de luz, espíritos que vão nos ensinar, que vão nos orientar, né? que vão fortalecer o nosso conhecimento evangélico, para no próximo dia, se a gente tiver essas chance de acordar, que nem sempre a gente acorda, né? Pode ficar lá pelo espaço mesmo, né? A gente ser homem de bem. Então, essa aqui, a consciência tranquila. E nada mais do que não ter consciência tranquila. Ser um perturbado, como foi feito aqui na explanação agora, né? Temos que não ser perturbados. Viver perturbados, preocupados. Isso requer uma consciência tranquila, requer atitude, requer um bem viver, um comportamento adequado consigo mesmo e com as pessoas. Tá? Fica gravado, então, consciência tranquila é a segunda. A terceira, oração. A oração é a melhor arma que o cristão tem para se defender. Eu já digo uma arma que eu tenho muito pesado, né? Mas é uma forma de se defender. Querem proteção? Se imunem da oração. A oração tem três formas. A gente ora para pedir, para agradecer e para... Exato. Então, pedir, agradecer, tá? E para louvar. Em que situação nós estamos? Nós estamos orando só para pedir, a gente faz uma relação, né?
chega a fazer uma lista de coisas que eu quero isso, eu quero aquilo, mas muitas vezes tudo aquilo que a gente quer não é nada que a gente precisa. E a gente se decepciona com Deus, Deus, o Senhor não me atende nada, aquilo que eu peço, o Senhor não me atende, mas será aquilo que eu peço é o que eu realmente preciso? Ou eu estou pedindo coisas erradas? Porque antes mesmo de a gente nascer, de a gente reencarnar, Deus já sabe todas a nossa vida, já sabe o que vai acontecer de bom e de ruim, antes mesmo de nascer. Então Ele já sabe tudo. Então não cabe a nós dizer o que nós precisamos e Ele vai ter que fazer. E Ele não vai nos obedecer. Nós temos que ter humildes de aceitar. Inclusive está no Pai Nosso, né? Pai Nosso, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não importa se a gente está aqui encarnado, aí me ajudou, isso aí, deu força. Não importa se a gente está encarnado ou desencarnado, seja feita a vontade do Pai. E quando a gente vai contra a vontade do Pai, ou a favor, a gente fica indignado ou resignado. O certo é ficar sempre em estado de resignação. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que acontece. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Isso é demonstrar resignação, humildade. E nós somos realmente entregues nas mãos de Deus. Quando há uma indignação, a gente não está satisfeito, a gente só quer que seja feita a nossa vontade. Mas quem somos nós para ter esse poder de fazer com que somente a nossa vontade seja realizada? Não dá, impossível. Ainda mais aqui no planeta de provas e expiações, e nós somos espíritos imperfeitos num planeta de transição planetária. Olha só a situação que nós estamos, né? De mudanças. As mudanças são rápidas e não sabe o que está acontecendo. Na natureza, então, nem se fala, né? Ela está sendo rápida até demais. E vai vir mais rapidez ainda, se preparem. Tá? Isso aí é apenas um aviso, não estou botando medo em ninguém. Se preparem que a natureza vai ser muito mais agressiva. Como vamos nos proteger? Oração. Vigiai e orai. Tá? É a atitude do espírita, do cristão, de quem acredita realmente em Deus. É a oração constantemente. Tá? Então nós já citamos 3 aqui. Ó. A confiança em Deus em si próprio, a consciência tranquila e a oração. Vamos para o 4º item aqui, tá? Trabalho incessante. Trabalhar incessantemente. Trabalhar na parte material e na parte espiritual. Porque uma mente ociosa é oficina, né? Você já sabe de quem, não precisa repetir essa pessoa aí, tá? Nunca podemos estar com a nossa mente ociosa. Então o trabalho tem que ser incessante. Ah, mas eu já sou aposentado, mas aí tem muita coisa para fazer depois de aposentado. Tem muitas atividades que podemos fazer. A pior coisa do ser humano é ficar com a mente ociosa o dia todo. O que vai acontecer? Vai perder o desequilíbrio, vai perder o equilíbrio mental e o equilíbrio psíquico. Só vai pensar em bobagem. E vai levar isso o quê? A um desequilíbrio, né? A questão leva a qualquer situação assim de psiquiátrico, psicológico, seja. Hoje eu estou a fim de dar um papo nesse simpósio, não sei porquê. Então, é a questão do trabalho incessante. Vocês aqui agora, estamos trabalhando, a nossa mente, estamos com o pensamento elevado a Deus. Vamos buscar alguma informação que nos dê subsídio para enfrentar o nosso dia a dia. E o título de hoje é Removendo Obsessões. O que eu preciso fazer para não ser vítima de obsessão? Eu estou citando os itens aqui. Cabe vocês chegarem em casa agora, procurarem lá os livros de vocês e começarem a ler. Ler também é um trabalho. A leitura é muito, mas uma leitura edificante, né? Ler porcaria, isso aí está, aí sim, aí está se entregando, né? Está se entregando para os bandidos, como diz assim, né? Tem que ter uma atitude sempre positiva, tá? Então, trabalho incessante. O dia tem 24 horas. O homem trabalha 8 horas, ele dorme 8 horas, e as 8 horas é para as outras atividades. Mas a vida está tão perturbada que a gente não trabalha mais 8 horas, trabalha 12, 14, 16 e ainda falta tempo.
chega em casa, mal dá para comer, para ler, fazer a sua higiene e já volta para trabalhar. Que vida é essa? Né? Então, alguma coisa está errada. Hein? Quando a pessoa está equilibrada, ela divide o dia em 3 turnos de 8. Ela trabalha 8, dorme 8, e as outras atividades é para alimentação, para leitura, para lazer, para fazer o resto. A vida está assim hoje em dia? Está complicado, né? Tem gente que leva 4 horas de ônibus para chegar no serviço. 2 horas para ir, 2 para voltar, já perde 4 horas em ônibus. Então, como é que está a situação, né? Alguma coisa tem que ser revista nessa situação aí, né? Tá, essa é a 4ª. Trabalho incessante. Serviço ao próximo. Serviço ao próximo. Qual é o próximo? É o que está mais próximo de nós. O nosso vizinho, nosso parente. Os próximos estão dentro da nossa casa. Serviço ao próximo. Como é que está a família hoje? Com exceções, né? Com exceções. Tá? Está muito bagunçada. Desculpa a palavra, né? Porque falta amor, né? Já não foi uma união com amor, foi por interesses, e já não, quando os interesses já não são mais atendidos, o amor esfria. E aí, cadê o serviço ao próximo? Cadê amar o próximo com a si mesmo? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então, se não ama o próximo, não ama a Deus. Se não ama a Deus, não ama a si mesmo. Então é uma sequência. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá? Essa é a 5ª. Serviço ao próximo. Qualquer tipo de serviço de benevolência, de ajuda, já está fazendo um bom dia, uma boa tarde, um olhar, um sorriso, uma palavra amiga. Isso já é um serviço ao próximo, vai doendo para as pessoas. E muitas vezes as pessoas só querem um sorriso, só querem um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um oi, né? Mas não recebem isso. As pessoas viram o rosto. Para que isso? É por aí que está a situação. Tá? 6. Simpatia e benevolência para com todos. Ser simpático, é o que eu falei agora, né? Tem gente que levanta a denúncia, parece que vai chupar um limão, né? Está sempre azedo. Está sempre com a cara azeda, fechada, né? Mas o que está acontecendo? Então tem que dar um jeito nisso aí, né? E benevolência é praticar o amor ao próximo. Tem um detalhe aqui da benevolência, eu vou falar aqui. Está aqui nos meus apetrechos, aqui, ó. Benevolência, indulgência e perdão. Eu peguei aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 sobre indulgência. Indulgência jamais vê os defeitos alheios. Ó, indulgência jamais vê defeitos alheios. A gente olha para a pessoa e já vê os defeitos, né? Pelo contrário. Passa despercebido, vamos ver quais são as qualidades dessa pessoa. Segundo, a indulgência jamais se ocupa com os erros alheios. A gente se depara e não vê as coisas certas, a pessoa já vai ver o erro. Ela pode fazer tudo certo. No último minuto lá do expediente, ela faz uma coisa errada, aí já parece que o mundo vem abaixo porque ela cometeu um erro. Tá? Então, né? A indulgência não faz observações ofensivas e nem censuras verbais. Não xinga ninguém, não berra, não grita, não acusa. Ou a indulgência não faz observações ofensivas, nem censuras verbais. Não xinga ninguém, não maltrata, não tem palavrões contra as pessoas, não diz palavrões, né? Aqui, ó. Sejam severos para consigo mesmo, indulgentes para com os outros. Primeiro vamos ter que corrigir a nós mesmos, vamos ver o que nós temos de errado, de imperfeições, para depois querer corrigir o outro. Pelo contrário, mesmo assim não tem que corrigir ninguém. Cada um tem que se dar conta dos seus próprios erros. Tá? Vou repetir aqui. Ó. Sejam severos para consigo mesmo. Eu estou certo ou estou errado? O que eu estou fazendo? É uma alta vigilância que nós temos que fazer conosco mesmo. Tá? Depois, sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma,
reerge, ao passo que o rigor demasiado desanima, afasta e irrita. A falta de indulgência, ela desanima a pessoa, ela afasta as pessoas dos outros e ela irrita as pessoas. E ela irrita a si próprio. Pô, o sujeito está sempre irritado. Por que será que está sempre irritado? Porque não tem indulgência, não tem paciência com os outros, né? Não tem o BIP, né? O chamado BIP, que a gente usa essa forma aqui no centro espírita, né? O BIP, benevolência, indulgência e perdão. Não está usando a forma, vive irritado, vive nervoso, vive atrapalhado, e aí, né, entra aqui, os obsessores estão sempre prontos. Abrir uma frestinha na porta e eles vão entrar. E vão fazer um estrago tremendo. Isso pode ter certeza. Tá? Continuando aqui. 7. Estudo. Quem é que gosta de estudar? Né? Então, feliz daquele que tirou o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e ama estudar. Mas tem gente que vai, passa pelos bancos escolares, mas detesta estudar. Mas a vida requer estudo. Quem faz a opção aqui para a doutrina espírita, né? Essa doutrina gloriosa, benéfica, né? Precisa estudar. Precisa gostar de estudar. Não é? Gosta de livros, tem que ler, tem que pesquisar. A leitura espírita requer pessoas que gostam de ler, estudar. Voltando àquela frase do curso que é feito aqui todas as tardes. Conhecer, meditar, sentir e viver. O conhecer é estudar, é pegar, vamos lá, vamos estudar isso aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Tem que ter gosto pelo estudo, pela pesquisa, pelo descobrimento. E a literatura espírita ela é muito farta em assuntos. Tá? A gente vai evoluir espiritualmente, é através da leitura, né? É através, ouvindo as palestras, quando a gente vem numa casa espírita, né? E praticando, né? Ó. Eu sempre gosto de levantar esse livro famoso aqui, ó. Essa bênção aqui, ó. O Evangelho. São 28 capítulos que a gente tem que ler e colocar em prática no dia a dia. Aqui está os 28 capítulos que é pedra. Se a gente não resolve isso aqui, são pedras no nosso caminho que a gente vai levar para a vida toda e aí está convidado a retornar, a fazer uma nova reencarnação para resolver os assuntos que estão pendentes ainda. É assim que acontece. Tá? Então, o estudo é fundamental. Estudar faz parte. Uma leitura, digamos assim, 20 minutos antes de deitar, 20 minutos, e depois 20 minutos após se acordar, uma leitura, a mente já fica mais direcionada, já tem uma diretriz. Porque, sabe, né, na hora que a gente deita, acorda, até a hora que a gente vai deitar, varia, dizem que são 80 mil, 75 mil, 90 mil pensamentos que passam pela nossa cabeça. A mente humana, na hora que o ser humano que se acorda, até a hora que vai deitar, é 80, 70 ou 96 mil pensamentos. Imagina o que passa pela nossa cabeça. Depois que diz vigiar e orar, vigiar o quê? Vigiar os pensamentos, para que não fiquem impregnadas aquelas perturbações que os irmãozinhos aqui do CC estão prontos, né? Qualquer influência eles estão prontos para bagunçar. Eu estou usando essa palavra nem para vocês conhecerem bem. É para anarquizar a nossa vida mesmo. Se a gente não está com o pensamento vigilante. Tá? O estudo. Agora o 8º aqui, o último aqui, que são atitudes positivas que a gente se defende contra as obsessões. Recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas forem necessárias. Nós temos que estar sempre pronto. Aquela história, caiu 7 vezes, levanta-se 7 vezes, levanta-se 8, 9, 10. Toda vez que a gente cair, levantar. Não só no sentido da queda, né? Mas no sentido da baixa vibração, dos maus procedimentos, das más atitudes. Baixou a vibração.
temos que elevar a nossa vibração. Recomeço de construção do próprio equilíbrio. A gente consegue o seu próprio equilíbrio quando os nossos pensamentos são benéficos, são atitudes saudáveis. Tá? Quando entra a perturbação, a gente não está legal, não está legal. Usa assim, não está legal da cuca, né? Começa a se perturbar, porque nós estamos vigilantes do nosso pensamento. Onde vamos encontrar pensamentos edificantes? Está aqui o guia, está aqui o roteiro. Tá? O roteiro de uma vida saudável está aqui. Quando estão tristes, perturbados, irritados, não sabem o que fazer, está aqui, ó. É só consultar 28 capítulos, um deles, vocês podem abrir por acaso, assim. Vai ser exatamente aquilo que nós precisamos. E aí vamos estudar aquilo ali, entender e colocar em prática. Esse é o caminho do espírito do cristão. Tá? Bom, agora vamos passar então para aqueles das 10 atitudes negativas. São 10, olha que são mais do que as positivas. Hein? A primeira atitude negativa para o processo de perturbação espiritual, a dúvida. O sujeito, quando vai fazer uma coisa, surge a dúvida, pronto, ali já é o primeiro ponto que ele se perde o equilíbrio. Jamais, a gente tem que seguir sempre a nossa intuição. Quando vem a primeira intuição, ela vem do nosso mentor espiritual, vem do nosso anjo da guarda. Seguir a nossa intuição. Quando a gente não dá bola porque vem o nosso pensamento, o nosso íntimo, surge a dúvida. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem um monte de dúvida e a gente se perturba e não consegue resolver nada. Tá? Combatam a dúvida. Com o quê? Com oração. Tá? Complexo de culpa. A gente faz coisa errada? Faz, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Todo mundo comete erros. Mas o importante é se dar conta que errou. E quando se dá conta que errou, a gente tem que se retratar. A gente tem que pedir desculpa, pedir perdão, usar o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Tem que consertar o que está errado. Derrubou, ajunta. Quebrou, conserta. Riscou, apaga e pinta de novo. Rasgou. Tudo que se faz, a gente tem que fazer de novo. Tá? Isso para não ter complexo de culpa. Tá? Outra palavra aqui, indiferença. É uma coisa que machuca muito as pessoas. A indiferença. Muitas amizades são desfeitas porque chega um ponto que dá um desgaste e começa a dar indiferença. Tanto faz. Aquilo eu já conheço ele há 20 anos. Tá bom, tá tudo bem. Não está tudo bem, você vai conversar com ele, está com um problemão tremendo e está precisando de um amigo ali de 20 anos e o amigo está indiferente, não dá bola. A indiferença é uma coisa muito ingrata, é uma ingratidão para mim. Ser indiferente a uma pessoa, ou indiferente a uma situação, é não encarar a situação, seja os nossos problemas ou seja a situação dos problemas dos nossos conhecidos. A indiferença para mim, eu constituo como uma ingratidão. O sujeito ingrato, ele é indiferente. Tá? Quarto aqui, irresponsabilidade. Quem é irresponsável? Empurra tudo para os outros fazer. Isso aqui não é comigo, passa para o outro. Tá? A pessoa não é responsável pelos seus próprios atos. O que vai acontecer com essa pessoa? Não responde pelos seus atos. Vocês imaginem, né? Os presídios estão cheios já, né? O site está super lotado, por falta de responsabilidade. Não assume seus atos, as últimas consequências é ser recolhido e ficar aqui para tu refletir um pouquinho, 5, 10, 15 anos trancado aqui numa pecinha 3x4 aqui, que tu vai chegar a uma conclusão. Tá? Irritação. Por que eu já falei em irritação aqui? Por que a gente se irrita? Hein? Porque a gente não tem benevolência. A gente não tem aquela antipatia, a empatia com o próximo. A gente se irrita porque já não faz uma oração quando se levanta. Já não faz uma leitura benéfica. Já leva um dia assim, aos trancos e barrancos. Vive irritado. Por quê? Porque os obsessores já estão vendo a falha que a gente tem e vão trabalhar naquele ponto ali. Eles são muito
capciosos, são muito assim, minuciosos os nossos defeitos. Eles pegam os nossos defeitos assim nas minúsculas coisas e vão trabalhando. Tá? Chega um ponto que a pessoa fica super irritada, comete um ato, comete um desatino. Né? Ele cometeu um desatino. Foi questão de 40 segundos, aconteceu um desatino. Aconteceu, e aí? Temos que reparar aquele erro cometido, não adianta. É assim que funciona a situação. Porque nós temos um planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, e o planeta Terra está em transformação. Olha só que esse trio aqui está nos agitando, hein? O trio que eu falei são o planeta de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos em aperfeiçoamento, e a Terra está numa transição planetária. Tá? Então é botar uma pipoca na panela e está tudo pipocando, está tudo explodindo ali, tá? Como é que está acontecendo, tá? 6, ociosidade. Dizem que a ociosidade mata. Eu acho que mata, sim. Eu acho que leva até o suicídio. A pessoa não sabe nem, começa a pensar muito em bobagem, não tem controle de pensamento, acaba se suicidando. Ociosidade. Já falei, nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, as 8 horas para outras atividades. Nós temos que fazer sempre uma atividade, não podemos ficar ociosos. Ociosidade é um perigo. Perigoso ficar ocioso. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Pega um livro e vai ler, vai estudar. Preenche a ociosidade com estudo. A mente ocupada, né, já sabe o ditado, né, não precisa repetir. Tá? 7, egoísmo. Egoísmo. Egoísmo e orgulho, já vamos botar essas duas irmãs gêmeas, tá? O egoísmo e o orgulho andam juntos, são inseparáveis. Quem combate o egoísmo, combate o orgulho. Tudo para mim, para mim, tudo é para mim, eu que tem que ser o primeiro, tem que estar em tudo. Tem que estar sempre da primeira lista, o primeiro da lista é o eu. Não pode ser o eu. Mudou, vamos botar para nós. Vamos tirar esse primeiro pronome e botar o nós. Nós. Vamos começar a falar o nós. O nós é o conjunto. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive isolado. O eu precisa do nós. Olha o que está no sul lá. Uma pessoa está resolvendo a situação? Não. É um conjunto todo. É o nós que está resolvendo. Não é o eu. O eu está sufocado. O eu vai morrer. Tranquilamente. O que vai sobreviver é o nós. Então, sempre na vida nós temos que usar o nós, substituir o eu pelo nós, que combate o egoísmo e o orgulho, e a vaidade também. Tá? 8, isolamento. Tem gente que gosta de se isolar. Se bem que de vez em quando é bom, né, ficar um pouco assim, quieto, parado, né? Não quero nada hoje, eu quero ficar sozinho, pegar uma cadeira, ficar na beira da praia sentado, olhar para o mar, assim, não tem coisa melhor. Eu gosto de fazer isso também. Ficar pensando assim, aquela brisa, coisa assim, bom. Mas também se é todo dia, toda hora, vai dar problema isso aí. Tudo que fica em demasia, dá problema. Então, o isolamento, não devemos se isolar. E do isolamento a gente não vai conseguir a interação. O homem é um ser social. Ele não pode viver sozinho, não pode viver isolado. Então, o isolamento é uma coisa que não é benéfica. E aí vem os irmãozinhos e esse cara aqui não tem amigos, não tem parente, não faz nada, está ele e a mente dele só, está no isolamento total, começa a vir a perturbação, começa a vir o desequilíbrio mental, do isolamento. Outra coisa aqui, ignorância. Ignorância é a pessoa que não toma conhecimento de um assunto. A gente tem, por exemplo, astronomia, os astros, eu não tenho, eu sou ignorante naquela parte. Eu não sei a trajetória, eu não estudo, eu não sou astronauta, então eu sou ignorante nessa parte. Porque eu não tomo conhecimento. No momento que a gente começa a ler, estudar sobre o assunto, a gente deixa de ser ignorante. É assim em qualquer assunto da nossa vida. A gente é ignorante porque não toma conhecimento, não vai à procura, não procura livros para estudar aquele assunto. Então a gente ignora. Tá?
Então, esse é o objetivo da palavra. A gente nunca pode ignorar. Eu não sei isso aqui, então eu sou ignorante, para um pouquinho. Tá, então eu vou pegar um livro, seja lá uma informação nos meios de comunicação, eu vou ficar ciente, vou tomar conhecimento daquela situação, para deixar de ser ignorante. É nesse sentido aqui, tá? E a 10ª e última aqui, queixa contínua. Viver se queixando. Tem gente assim que, já estou botando defeito nos outros. Não posso fazer isso. A gente vive se queixando, né? Não está bom, está ruim, blá, 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 sempre tem um problema. Mas lógico, aqui na Terra não é perfeita, nós não somos perfeitos. O nosso planeta não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Como diz num capítulo aqui, não sei se são os primeiros, que o meu reino não é deste mundo. Então não existe uma felicidade perfeita. Tá? Então, se não existe perfeição, existe uma certa queixa. Se queixar, acontece, mas quando se torna muito frequente, ela se torna um motivo de desequilíbrio, tá? Que os nossos irmãozinhos obsessores já vão também pegar nossas fraquezas aqui. Então, eu vou repetir as nossas fraquezas em que os obsessores vão tomar conta da nossa mente. Dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, ignorância, queixa contínua. Vamos ser vigilantes nessa parte aqui. Vamos, então, migrar para aqueles 8 que eu falei no início, que é a parte positiva. Confiança em Deus, em si próprio, consciência tranquila, a oração, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia, benevolência, estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio, né, quantas vezes for necessário. Então, nós temos que estar sempre vigilantes nessa situação. Depende de nós. E como tomar uma atitude assim prática no dia a dia? Seguir o que Cristo disse. Vigiai e orai. Vigiar constantemente nós, em oração. A gente se protege dos obsessores. Bom, falando de obsessores, na hora de encerrar, a gente passa do tempo, que barbaridade. Olha aqui, ó. Existem vários livros de obsessão, isso aqui é apenas um exemplo, tá? A literatura espírita é muito rica em exemplos de casos de obsessão. Eu não vou citar nenhum, agora vou citar só um. Só um caso de obsessão que vocês já devem saber, que é um caso assim do Divaldo Franco. Ele ficou 45 anos sendo obsediado pelo seu obsessor. Olha, estou falando do Divaldo Franco, hein? Que é um cara, um espírito iluminado aqui no nosso planeta. Ele ficou 45 anos sendo obsediado pelo espírito. Como é que ele fez para se livrar de 45 anos de marcação cerrada ali, de perseguição ferrenha? Ele se dedicou nisso de botar uma creche, né, de criar crianças abandonadas. E nesse inteirinho, ele recebeu uma criança na porta do lado do orfanato dele, né, uma menina, foi menino. E ele acolheu aquela menina. Não, essa menina aqui vai ser cuidada, ela não vai ficar na rua. Acolheu aquela criança. E essa criança era a mãe do seu obsessor, que é a mãe que reencarnou a criança, e era a mãe do obsessor do Divaldo, que obsediava ele durante 45 anos. Então o obsessor, vendo aquele ato, aquele coração cheio de ódio, acho que derreteu-se, que nem uma manteiga, assim, sabe? O ódio dele enfraqueceu e passou a ter um certo olho, começou a olhar com bons olhos. Olha só, não passou a amar de uma hora para outra. Começou a olhar com bons olhos. Porque ele tomou uma atitude dessa de acolher a sua mãe, que ele perguntou para o Divaldo: "Tu vai cuidar dessa criança mesmo?" "Sim, eu vou cuidar dela." Então, essa criança que tu pegou para cuidar é a minha mãe. Então, eu vou
eu vou me afastar de ti, mas eu vou ficar te cuidando. Eu vou ficar te cuidando de lado para ver se realmente tu vai cuidar. Foi a maneira com que ele se livrou de um obsessor de 45 anos de perseguição. Olha, e pelo espírito elevado do Divaldo, olha, vamos respeitar essa obsessão aqui, né? Então, assim, queremos se livrar das obsessões, pratique o bem, pratique o amor, pratique a caridade, pratique a benevolência. Ah, mas eu não tenho dinheiro, agora eu estou sem dinheiro. Mas não precisa. Existe a caridade material e a caridade espiritual. A caridade espiritual é um pensamento, uma ação, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, né? E como vai. Isso também é uma caridade. Um olhar para a pessoa, praticando a caridade. Mas alguma coisa tem que ser, tem que se fazer. Porque senão eu tenho fé. Pai, uma fé sem obras é morta. Então tu tem uma fé morta, porque tu não faz nada. Só tem fé, mas não faz nada. Tá, gente, eu vou me empolgar muito, eu fico falando e o tempo passa. Eu agradeço a atenção de vocês e como eu não estou mais participando aqui, eu espero ser convidado outras vezes. Tudo bom para vocês.